Queridos, uma pessoa teve uma visão, enquanto o Valmer ministrava, e imediatamente que a pessoa relatou a visão, eu fui pesquisar, e o que a pessoa viu está conectado a uma ação de agressividade, né? Uma influência maligna para trazer agressividade. Então eu queria que nós nos colocássemos de pé nesse momento e orássemos, porque foi falado acerca de mansidão, acerca do fruto do Espírito, né? Da forma que a gente precisa se comportar, que a gente precisa corrigir as pessoas, até mesmo que a gente precisa se comportar dentro de casa. E se nós estamos de alguma forma sendo influenciadas por espíritos malignos para trazer essa irritação, essa ira, essa confusão, essa contenda dentro de casa, que em nome de Jesus nós tenhamos no Senhor a libertação nessa área, tudo bem? Então vamos orar nesse momento pedindo perdão ao Senhor por esse comportamento. Pai, nós fomos ministrados pela Tua Palavra sobre como deve ser o nosso proceder e te pedimos perdão por toda a ira, por toda a agressividade, por todo comportamento nosso que abre legalidade para a ação de espíritos malignos. Te pedimos perdão pela nossa falta de mansidão, pela nossa falta de domínio próprio. Pedimos perdão porque somos agressivos no falar, porque somos agressivos na forma que nos interagimos, como interagimos, seja com nossos familiares, seja com nossos discípulos, seja com os nossos irmãos de discipulado, ou até mesmo com os nossos discipuladores, a nossa liderança, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, nossos chefes no trabalho. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser mau testemunho. Por isso clamamos nessa hora, para que toda a base legal que demos para os espíritos que operam no âmbito da agressividade, que essas bases sejam removidas nessa hora em nome de Jesus. A palavra diz que Cristo nos ensinou que precisávamos ser mansos e humildes de coração. E nós clamamos nesse momento, torna-nos semelhantes a Jesus. Nós queremos ser semelhantes a Jesus. Queremos produzir frutos dignos de arrependimento. Queremos nos portar de uma forma madura e que a nossa palavra seja branda, seja temperada com sal, que saibamos o tempo certo de falar, o tempo de calar, saibamos a forma correta de instruirmos as pessoas, como na palavra que recebemos, que até mesmo ao repreendermos devemos fazer com mansidão. E o texto bíblico diz, porque Deus é que dará o arrependimento no coração da pessoa. Nós pedimos perdão por desistirmos das pessoas quando elas resistem ao nosso ensinamento. O versículo 25 que nós lemos de 2 Timóteo deixa muito claro que nós precisamos corrigir com amor os que nos resistem. Ensina-nos a amarmos as pessoas e a falarmos de uma forma que elas se sintam amadas, porque a Tua palavra nos mostra que a correção é um sinal de amor. Que consigamos ter uma fala amável, mesmo ao corrigir os nossos filhos. Que o nosso proceder, seja aqui dentro, seja nas nossas casas, seja no nosso círculo de amizade, no nosso ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, que o nosso proceder seja um testemunho vivo da Tua palavra. Que não sejamos imitadores do maligno. Pelo contrário, nós fomos chamados a sermos imitadores de Cristo. Que antes de falarmos qualquer coisa, antes de reagirmos diante de qualquer situação, que o nosso primeiro pensamento seja o que Cristo falaria, como Cristo falaria, como Cristo agiria diante disso. Que esse seja o balizador nos nossos corações, para que não pequemos e não novamente abramos a porta para a ação de espíritos malignos. Nós pedimos, liberta-nos de toda influência de espíritos de agressividade. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos ter o coração como o de Jesus.
Dai-nos o coração de Jesus. Um coração manso, um coração humilde. Senhor, nesse tempo que temos vivido tantos contrastes, dá-nos um coração igual ao de Jesus. Nós queremos, em nome de Jesus, Pai, renunciar toda rebelião, toda resistência do nosso coração aos Teus princípios. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus, precisamos de Ti. Coloca a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, eu quero renunciar todo espírito do erro. Nesse tempo, onde as pessoas têm vivido suas frustrações e até mesmo respaldado o seu crer nas frustrações, eu abro mão disso. Eu não sou uma pessoa frustrada. Eu sou bem resolvido, porque o Espírito da verdade está colocando em ordem meus sentimentos, minha vontade, para a glória do nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Amados, nós vimos até agora as características do discipulador e o que ensinar. Amém? Mas vale ressaltar nesse tempo, queridos, que nós precisamos caminhar debaixo de princípios, ok? Todos nós precisamos estar submetidos a alguma liderança. Hoje eu tenho visto que não é uma coisa de hoje, né? É algo que já tem acontecido há bastante tempo. Grupos que são chamados de grupos para-eclesiásticos. E esses grupos para-eclesiásticos, né, que estão caminhando em paralelo com a igreja, eles falam muito de fazer a obra, fazer a vontade de Deus. Mas, queridos, todos nós fomos gerados debaixo do princípio da submissão e da liderança. Ninguém pode fugir disso. Então eu quero pedir a você que você tome muito cuidado. Amém? Hoje as pessoas têm falado muito fazer a vontade de Deus, né? Cumprir o propósito, cumprir o chamado, mas essas pessoas não se submetem a ninguém. Eu tenho amigos que caíram nessa situação por um tempo e hoje são líderes de igreja. É uma coisa que eu sempre digo para eles: vocês, em nome de fazer a vontade de Deus, disseram que o sistema estava errado, que o sistema era isso, e agora vocês criaram um sistema. Vocês criaram um sistema. Por quê? Porque todos nós precisamos de regras. Todos nós precisamos ser cuidados. E eu sei, queridos, que muitas pessoas, elas estão frustradas com igrejas. Mas nós não podemos generalizar. Amém? Não podemos generalizar. E o grande problema hoje que nós vemos no meio evangélico é que as pessoas estão generalizando tudo aquilo que se parece com o que ela viveu. Amém? Eu vivi isso, então eu não quero mais viver, e para viver a vontade de Deus. E amados, não adianta. Roda, 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 roda e cai num sistema. Quando cai num sistema bom, é até, né? Mas o tempo que é perdido, a quantidade de situações que a pessoa se envolve. Então eu peço a você vai escutar alguém, pergunte a essa pessoa a quem ela está submetida. Amém? Não me submeta a ninguém. Amados, ninguém aqui nasceu sem um pai, sem uma mãe.
Todo mundo aqui nasceu de pai e mãe. Sabe o que isso aqui nos ensina? Que todos nós nascemos debaixo do princípio de autoridade. Não é porque o seu pai e a sua mãe, eles foram ruins, que todo pai e mãe é ruim. Ok? Então eu não posso generalizar. O que eu preciso hoje, o que a igreja precisa hoje, é ser mais criteriosa com as alianças. Vou me aliançar com alguém? Essa pessoa cumpre princípios? Essa pessoa, ela é uma pessoa de caráter? Porque, amados, não adianta ter dons. Os dons chamam muito a nossa atenção. A gente gosta dos dons, porque os dons, eles aparecem. E o caráter, você só conhece quando você caminha com aquela pessoa. Amém? Hoje eu escutei uma coisa muito interessante. Uma pessoa disse assim: você quer acabar com a idolatria de alguém? E aí eu fiquei olhando e falei, sim. E ela disse assim: peça para essa pessoa caminhar com o ídolo dela. Rapidinho ela vai perceber que aquela pessoa que ela depositava tanta idolatria, não confiança, tanta idolatria, tem erros iguais a ela. Amém? Às vezes a gente diz assim, não, porque fulano é isso ou aquilo. Caminha com fulano, não caminha com ele só pirulitando por aí, não. Caminha, dia a dia. Você vai perceber que fulano não é tão bênção como você acha. Amém? Não estou aqui semeando dúvida na cabeça de ninguém. Eu estou dizendo para você ser criterioso. Não estou dizendo que eu não erro. Pelo contrário, sou dos mais pecadores, né? Vou me assimilar a Paulo. Erro, e erro muito, irmãos. Mas uma característica que um líder precisa ter é humildade. Amém? Vamos olhar ali? Coloca aí para mim, por favor, Tiago. Características do discípulo. Amém? Essas características a gente precisa forjar na vida dos nossos discípulos. E, obrigatoriamente, precisa estar na nossa vida. Ok? Você vai ver aí a repetição de algumas coisas que a gente viu como característica do discipulador, mas eu quero que você preste atenção em algumas questões aqui, como, por exemplo, irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Não é uma pessoa que não erra. É uma pessoa que se arrepende antes de ser chamada a atenção. Quantos aqui já lidaram com um discípulo que você precisa falar com ele para ele assumir o erro? Quantos? Amém? Quantos aqui? Qual é o certo? O discípulo ser irrepreensível é o discípulo que faz o quê? Que ele se antecipa a corrigir o erro e a confessar o erro. Nós precisamos ensinar os nossos discípulos a eles não terem medo de falar a verdade. Ok? Não terem medo deles falarem e nós amarmos e ajudarmos. Amém? Uma coisa que a Aline, ela tem feito isso com Davi, falando para Davi, fale a verdade. Não quer dizer que ele não vai ser disciplinado, mas nós vamos amá-lo. Quando o seu discípulo disser a verdade, ame-o. Amar, gente, não é tolerar o que é errado. Amar é você dizer, olha, você errou nisso, e eu vou te ajudar a sair dessa situação. Amém? Eu quero que você se afaste disso, se for necessário. Eu quero que você se afaste daquilo, por enquanto. Vamos tratar do assunto. Todo discipulado você pergunta à pessoa, e aí, aquela questão que você me falou, como é que está? Está tudo bem? Aquilo que você me contou, está tudo certo? Quando você perceber que a pessoa está bem, devolva a pessoa as atividades. Amém? Porque nós temos um senso de disciplina, queridos, que nós não aplicaríamos a nós. Não é verdade? Você vai entrar em disciplina e você pecou. Olha para a sua vida. Perceba que você também erra. Eu não estou dizendo que você tem que ser maleável. Eu estou dizendo que você tem que ser equilibrado. Ok? Errou, queridão? Errou. Você errou nisso. Você vai ser disciplinado nisso. E eu vou caminhar junto com você.
Vamos caminhar, vamos ajudar a pessoa a crescer. A pessoa rompeu, o que é que você faz? Devolve a ela essas atividades. Tudo bem? Por quê, amados? Porque as pessoas, às vezes, vêm de uma criação onde elas são massacradas. Falou a verdade? Quem quebrou esse vaso? Quem quebrou esse vaso? Quem quebrou esse vaso? A criança já está quase cagando. Fui eu. Aí, você sai dando bolacha na criança. O que aquela criança aprende? Se eu falar a verdade, o que vai acontecer? Falou a verdade? Ok. Vamos corrigir. Vamos, você vai ficar de castigo. Você vai, dessa vez, porque você falou a verdade, eu não vou te colocar de castigo. Tem coisas que a gente não precisa aplicar uma disciplina. Porque a pessoa ela teve uma boa atitude de nos falar a verdade. Que não quer dizer que sempre nós não daremos a disciplina. Ok? Mas nós precisamos avaliar e ter esse bom senso desse cultivo de boas atitudes, de bons hábitos com nossos discípulos. Amém? Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, o que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que corrige e se arrepende antes de ser corrigida. Ok? Outro ali. Estado civil bem resolvido. Apóstolo, nunca li isso na Bíblia, não. Tem um homem, marido de uma só mulher. Amém? Lá na Bíblia está escrito, marido de uma só mulher. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que todos nós precisamos ter o nosso estado civil bem resolvido. Por quê, amados? Porque nós precisamos investir no nosso casamento, na nossa casa, para que ela seja exemplo. Os solteiros não precisam ficar enlouquecidos. Você vai casar, amém? Tomou posse em nome de Jesus? Sabe por quê? Porque o grande problema, presta atenção nisso, o grande problema de você ficar se envolvendo com um monte de gente, além do problema espiritual, além do problema emocional, tem o problema da sua reputação. Que você se envolve com um aqui, dando tiro para tudo que é lado. Pei, primeiro que aparecer, deve ser ungido. Dá um tiro aqui, dá um tiro ali. O que as pessoas começam a olhar para você? Elas começam a quê? A dizer, opa. Agora, se você é uma pessoa que se guarda, ok, quando for a pessoa certa, eu vou falar com meus líderes, eu vou falar com meus pais, eu vou fazer tudo bonitinho. Porque, gente, depois que casa, não tem como voltar atrás. Então, a gente que é solteiro, olha só. Você que é solteiro, né? Eu não sou, irmãos, sou muito bem casado, graças a Deus. Não largo minha churupeta por nada desse mundo. Bem? Hã? Discipulado, não, estou bem resolvido. Bem, já fiz casados para sempre. Estou resolvidinho, já sei o que tem que fazer. Você que é solteiro, você precisa zelar pela sua reputação, ok? Porque, gente, a melhor coisa que existe é quando você diz para alguém que você está discipulando, você precisa fazer isso. E a melhor coisa é quando ele te faz aquela pergunta legal. E você fez? Aí você enche o peito e diz, fiz. Ou você que não fez, vai ter que dizer, eu já tenho que lhe pedir perdão, porque eu não sou um referencial para você, porque naquela época eu era rebelde. Tem muita gente que não tem coragem de assumir que foi rebelde. Eu não fiz, mas é a minha história. Assuma. Amém? Quando Davi crescer, Laís vai dizer para eles, casem virgem. É de Deus esse negócio. Papai, o senhor fez? Filho, não fiz. Sua mãe fez, comigo, mas eu não fiz. E vou explicar a história toda para ele. Vou explicar a história toda para ela. Papai não fez, mas papai quer que você seja a bênção, que papai passou muita coisa ruim. Graças a Deus, mamãe era ungida. Mas papai era meio endemoniado, então não tinha esse negócio. Amém? Você está entendendo? A gente tem que ser verdadeiro, gente. Amém? Apóstolo, mas se o meu discípulo souber o que eu fiz, ele vai saber de alguma maneira. Porque a verdade sempre vem à tona.
Então não adianta você tentar esconder algo que você foi, fale o que você foi, mas assuma também os seus erros e diga, mas papai tomou posição e papai não é mais hoje. Amém? Porque aonde abundou o pecado, hoje está o quê? Oh, glória! Amém? E, gente, sabe o que é superabundar? Superabundar é transbordar. A graça não está abundando, não, ela está transbordando. Então você é cheio da graça de Deus, você é perdoado, amado. Amém? Mas faça certo. Amém? Ser um exemplo. Amados, pela minha vontade carnal, eu não seria um exemplo. Mas quero ser um exemplo porque eu sei como eu posso comprometer a vida da minha família, a vida dos meus discípulos. Então, por que eu estou sendo um exemplo? Porque eu amo. E amar não é fazer aquilo que você tem vontade, mas fazer aquilo que você sabe que é o certo a se fazer. Amém? Tudo bem? Então, uma pessoa olha de cara feia para você, como é que você faz? Você faz o quê? Não, dá aquele sorriso paisagem. Aquele sorriso bonitão. Mas fulano não gosta de mim, não importa, faça o que é certo. Amém? Diz ali, ó, equilibrado, ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa de bom senso, não seja uma pessoa animada demais, precipitada, ok? É muita animação, calma, tudo tem que ser orado, vamos esperar no Senhor, né? Vamos tomar a decisão, mas vamos esperar também no Senhor. Domínio próprio, gente, não fala só de sexo, não fala só do ímpeto de briga. Domínio próprio fala das nossas finanças, domínio próprio fala das nossas decisões, amém? Domínio próprio fala sobre comida. Você sabia que a gente precisa discipular o nosso discípulo a respeito de comida? Sabia? Pergunta os meus meninos se eu não falo. Olha, eu vi você comendo e você está comendo demais. Chega a ver o apóstolo Márcio, quando eu comecei a discipular ele não gostava de comer perto de mim no encontro, mas eu nem ligo, eu vou atrás dele. Aí eu pegava o prato, por quê? Porque o apóstolo Márcio não gostava de tomate. E eu ficava assim, Márcio, você quer ter câncer de próstata? Márcio, você quer ter isso? Márcio, quer ter aquilo? Aí ele ficava assim, meu Deus, deixa eu comer em paz. Eu falei, não, eu estou deixando. É para você comer em paz sempre. Hoje ele come tomate. Amém? Então, amados, se não for por entendimento, vai ser por forçação de barra, entendeu? Porque eu ficava ali. E a gente tem que fazer isso. Amém? Quantos discípulos nossos estão descompensados? Amém? Descompensados em diversas áreas. E a gente precisa observar também essas coisas. Amém? Vamos lá. Olha ali, ó. Respeitável. Você precisa ser uma pessoa de comportamento respeitável. Amado, se você é casado, pare de ficar se agarrando com todo mundo. Respeite a sua esposa, respeite seu marido. Amém? Nós precisamos abraçar, mas tem uma maneira certa de abraçar. Uma mulher abraçar um homem abraçar uma mulher. Nós precisamos aprender isso. E o discípulo precisa ser o quê? Respeitável. Amém? Ter uma conduta respeitável faz parte da caminhada, faz parte das características de um discípulo. Ok? Amados, eu presto atenção em tudo. Nada foge aos olhos, e hoje que eu já tomei a decisão, eu não sou túmulo, eu abro a boca mesmo, eu falo, acontece um negócio, eu já chego, já chamo, filho, da próxima vez faz assim, faz assado. Às vezes parece que a gente acha que o discípulo deveria saber aquilo que a gente sabe, a gente precisa falar, amém? Fale, olha para o seu irmão, abre o bocão dele e fala assim, profetiza agora um bocão aberto, amém? Mas com domínio próprio. Amém? Olha lá, ó. Hospitaleiro. Amém? Hospitaleiro. Abrir nossas casas para receber. Amém? Quantas pessoas têm problema com toque? Como é que você vai resolver o toque? Vamos lá, vamos abrir a casa. Vamos tratar. Né? Eu lembro de uma discípula aqui da igreja, que ela não gostava de que chegasse na casa dela, sentasse no sofá, porque o sofá era de uma maneira lá, e aí o discipulador como é que fez? A discipuladora como é que fez?
Minha filha, abriu a célula nessa casa. Rapidinho o sofá ficou da cor que deveria ficar. A cor da hospitalidade, qual é? Ok. Imagine aquele sofá branquinho, branquinho. Parece que foi lavado pelo sangue de Jesus. E aí, pela suquita, né? E aí chega aqueles irmãos que vestem com o pé, né? Passa até quem está trazendo a terra todinha lá de fora. Aí tem gente que, né? Que dá uma batidinha assim antes de entrar em casa. É para você fazer igual. Amém? Tem que prestar atenção nisso, gente. Isso é comportamento, falando sério. Tem gente que não vai querer receber você na sua casa porque você não sabe chegar na casa dos outros. Amém? Não sai abrindo panela, isso é feio, irmãos. É porque eu não vou falar, mas eu sei gente que faz isso. Sai, já vai chegando, abre a geladeira dos outros. Não é revelação não, é revelamento, irmão. Amém? Gente, tem que saber chegar, olha só. Você chega, percebe, todo mundo tirou o sapato, o que você faz? Aí você fala assim, apóstolo, mas meu pé é fedido. Vai tratar desse fedor que você está tolerando um tempão. O pé fedido. Já tem anos que está fedido e você fica, não é porque é fedido. Meu irmão, vai tratar desse chulé. É bactéria. Sabe como é que eu faço? Vou na casa de alguém, o que é que eu faço? Troca a meia, boto o tênis. É melhor ficar com a marquinha de pompom, aquele marquinha assim, do que você chegar e não tirar o sapato. E aí é muita falta de bom senso. Aí tem gente que fala assim, a pessoa, não precisa não. Precisa não? Beleza, vamos lá. Aí bate assim para soltar mais terra. Irmão, não precisa não, faz parte da educação. Tira esse pé nojento. A irmã ficou a noite inteira arrumando a casa. Chega você com esse pé cheio de lama. Parece que tu pisou na bosta para pisar na casa da irmã. Tira, irmã, vai lá. Né? Bota meia nova, é bom que você joga aquela meia velha que está cultivando um tempão, joga fora. Irmão, a gente está rindo, mas isso é sério. É sério. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não sabe perceber o ambiente que nós estamos. Amém? É importante ensinar isso. É importante, se o seu discípulo tem mau hálito, você ensinar para ele que ele precisa passar fio dental. Apóstolo, mas isso aí deveria ser aprendido em casa. E se a mãe dele não tem esse costume? Apóstolo, mas isso não é minha parte, não é... Vou falar uma coisa para você, talvez até seja. Porque talvez você seja a restituição de família que essa pessoa não teve. A sua referência. Olha, discípulo, está difícil de aguentar o bafo. Fio dental, escovar o dente. Vai ser tremendo, a língua também escova, bochecha. Vai ficar bem. Dá um kit. Amém? Mas olha só, para dar o kit tem que ter já aquela proximidade. Ok? Não dê o kit só porque você acha que tem que dar. Presente é igual, olha como é que eu faço com meus discípulos. Eu quero muito que eles tenham uma coisa. Aniversário. O que eu faço? Eu dou o que eles precisam. Já dou o meu recado. O senhor mandou eu comprar. Já comprei, irmão. Elisângela está lembrando que ela me deu água no copo de geleia. Eu dei um copo. Aí a profetisa ali lhe tratou. Elisângela tinha espírito de miséria. Me pega um copo de geleia para profeta. Olha só, gente. Eu sei que tem que dar um copo d'água para ter galardão de profeta, mas um copo de geleia é muita intimidade. Cheio de miséria é brincadeira, gente, brincadeira.
Aí, mas você me dá um copo bonitinho. Agora a Aline fala assim para mim, Valmer, tem que entrar pela porta da sala, não é pela porta. Aline, Valmer, é pela porta da sala. Aí, amém. Eu quase falo, estou deixando você entrar pela porta da sala porque a irmã mandou, senão... Mas são protocolos que a gente precisa obedecer. Aí, deu um copo, aquele copo de geleão. O que a profetisa fez? Não perdeu tempo. Chegou uma data festiva, foi data de quê? Vai aniversário, Dia das Mães. Aniversário, ganhar copo no aniversário. É muita cara de pau. Olha só, olha aqui. Elisandro, lembrei de vocês, copo cheio de versículo. Um negócio de copo. Se eu fosse Elisandro, para um ato profético, eu quebro a geleia. Aí cada um falou com ela. Glória a Deus que ela viu assim, né? Não fechou o coração para o copo de geleia, não. Para o copo. Mas vamos lá. Respeitava o hospitaleiro. Capacitado para o quê, gente? Ensinar. Preste atenção numa coisa. Eu preciso trabalhar o meu discípulo para que ele seja capacitado a ensinar. Por exemplo, todos os meus discípulos eu coloquei para serem líderes em treinamento do Homem ao Máximo. Todos. Botei para fazer, beleza? Agora só fazer o treinamento do Homem ao Máximo. Eu tenho que fazer? Tem. Sabe por quê? Eu estou lhe habilitando para fazer qualquer coisa, você não vai precisar de mim. Entenda uma coisa, você precisa gerar interdependência no seu discípulo. Ele não pode ficar na sua dependência para fazer as coisas. Você acha que eu vou fazer como com o pessoal de Santo Aleixo? Vou ensinar tudo e vou jogar no peito dos dois ali, ó. Pum, receba! E agora começa a passar para outros. Por quê, amados? Porque às vezes a gente gera um relacionamento de dependência tão grande que as pessoas começam a depender de nós para fazer as coisas. E aí a gente fala, não, porque meu discípulo não quer aprender. Você gerou meios para que ele aprendesse? Daqui a pouco eu vou mostrar para você um gráfico que eu fiz, um desenho, né? Não um gráfico, um desenho que eu fiz, de coisas que você tem que trabalhar no discipulado. Vamos lá. Não deve ser apegado ao vinho. Olha lá, vícios modernos. Amém? Pode passar. Não violento, ok? Quantas vezes a gente não sabe tratar as pessoas, trata a pessoa com agressividade, amém? Às vezes tem uma violência verbal. Amável, tem que gerar amabilidade no nosso discípulo, amém? Verificar se ele é amável, amém? Pacífico, o que é pacífico? É uma pessoa que não fica jogando lenha na fogueira, mas é uma pessoa que vai tentar resolver os problemas sem se envolver no problema, amém? Diga comigo, eu não sou partidarista. Ser pacífico, amados, é você não ser partidarista. Ainda que você concorde com alguém, você não pode tomar partido daquela pessoa. Partidarismo é pecado. Partidarismo é pecado. É pecado até você defender familiares. É pecado. Amém? Familiar dentro da igreja é como qualquer outra pessoa. Por quê? Porque se você defende o familiar, você está sendo talvez injusto. Porque às vezes seu familiar está sendo o errado na história. E eu tomo partido, não, porque minha prima, não importa. Porque minha tia, não importa. Porque meu avô, não importa. Se é uma pessoa da família, você tem que tratar como qualquer outra pessoa da igreja. Amém, queridos? Amém? Vamos lá. Que não ame o dinheiro, ok? Que não seja uma pessoa apegada ao dinheiro. Governe bem a sua casa. Gente, governar bem a casa... Vamos colocar esses discípulos a fazer cursos. Se o seu discípulo não tem condições, ajude-o. Dê para ele alguma coisa para ele vender. Ajude a catar latinha. Pague, se for necessário. Ou dê a metade. Amém? O grande problema é que nós não queremos investir em pessoas. Investir em pessoas, amados, fala das vezes a gente se envolver financeiramente com aquele discípulo. Eu quero ver o progresso dele. Eu quero ver o crescimento dele. Como é que eu vou fazer isso? Abençoando, amém? Olha lá, não ser neófito para assumir liderança, amém? Um novo convertido não tem condições de assumir liderança, por quê?
Porque o novo convertido, ele tem uma tendência natural a se ensoberbecer. Se nós temos líderes que são soberbos, você imagine um novo convertido. Amém? Então, gente, não coloque o novo convertido para assumir liderança, coloque o novo convertido para fazer o quê? Para ser tratado, trate as questões dele, anote essas coisas, para fazer um planejamento com o seu discípulo, de coisas para se tratar nele. Olha, você não é amável, faça esse questionáriozinho, você é amável, você é isso, você é aquilo, e aquilo que ele não é, faça um estudo bíblico, e ministre sobre a vida dele, dê tarefas para que ele possa romper. A gente não pode ver os problemas na vida das pessoas e tratá-los como se fossem coisas normais. O que é errado, amados. Ainda que amemos, ainda que vejamos o potencial, o que é errado precisa ser corrigido. Amém? Vamos lá. Olha lá. Bom testemunho dos de fora. Não é ser uma bênção somente dentro da igreja. Amém? Tem uma menina lá perto de casa, muito interessante isso. Tem a menina lá perto de casa, que ela já fez uns escândalos lá na rua, um negócio assim e tal. E ela fez um escândalo uma vez lá na porta de casa e ela parou de falar comigo. Mas aquelas pessoas que param de falar com você e param de falar com você? E aí, beleza, me mudei de lá, casei, e voltei para lá e ela continuava fazendo o quê? Não falando comigo. Aí eu falei assim, meu Deus, bom testemunho do de fora. Senhor, me dá a oportunidade. Aí que aconteceu? Um abençoado de um cachorro pegou o meu lixo, a fralda de bosta da minha filha e espalhou na rua. Quando eu cheguei, irmão, tinha bosta de Laís em tudo que era lugar. Tinha aquelas fraldas assim, aquela coisa. Eu falei, meu Deus do céu, pegar lixo. Aí fui lá em cima, falei, Aline e tal. Aline, me ajuda. Todo enrolado, vou pegar um negócio, me ajuda. Aí a Aline demorou um pouco. Quem estava na minha porta? A Churupita. Olhei para ela, desci. Quando abri o portão, ela deu de cara comigo. Eu falei, fulana, você viu quem foi que rasgou meu lixo? Ela, não. Ah, foi o cachorro. Falei, brincadeira esse cachorro, né? A gente coloca o lixo cedo, Quando você pedir algo a Deus, Deus vai providenciar a oportunidade logo de imediato. Amém? Você quer ser tratado? Deus quer te tratar. Só que você não deve fugir do problema. Amém? E aí ela passa assim meio estranha. Aí eu já fico... Por quê? Bom testemunho do Porque o sobrinho dela, um dia me viu pregar. Aí o sobrinho dela, você lembra de mim? Aí eu lembro, você é sobrinho da fulana, imagine. Você sabia que o Valmer é pastor, apóstolo, vice-querubim, lá assim? Você sabia disso? Nem fala comigo. Você sabia que fulano ali é de Caminho Santo? Nem fala comigo. Bom testemunho de quem, gente? Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado. Vou ter que falar com todo mundo. Olha só para você ver. Do lado da nossa casa, tem um casal de rapazes, um casal gay. E aí, eles vêm, às vezes, eu cantando lá em casa, né? Pá, né? Eis-me aqui, às vezes, falando de línguas. E aí, um dia, ele está lá varrendo o quintal, varrendo a porta. Aí eu passei. Aí eu, boa tarde. Aí ele olhou com a minha cara assim, meio assim. Por que está falando comigo, né? Falei, boa tarde. Aí ele, boa tarde. E ficou aquele clima assim meio de, por que está falando? Você tem que falar com todo mundo. Você tem que amar as pessoas. Amar as pessoas não quer dizer que você aceita o que elas fazem. Amém, amados? Fale com todo mundo. Quem mora na minha casa é uma prostituta. Fale com ela. Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? Fale.
Você é o embaixador do reino de Deus. Amém? E você precisa tratar bem a todos. Diga comigo, a todos. Amém? Vamos lá. Ser honrados. Serem pessoas de honra. Pessoas que honram a aliança. Amém? Vamos ensinar sobre aliança. Eu preciso ser o primeiro. Sempre quando eu falo para os meus discípulos, eu falo daquilo que eu faço com o apóstolo Renan, com a apóstola Nelma, daquilo que a Aline faz com o apóstolo Renan, com a apóstola Nelma. Eu fui no discipulado, terça-feira, a Aline não pôde ir, e aí eu falei para ele, apóstolo, quando der 11h30, eu tenho que correr, porque eu preciso levar as crianças para a escola. Aí ele pegou e falou, não, tudo bem. Quando deu 11h30, eu apertei assim o braço dele e já fui me levantando. Aí ele falou, não, você não vai embora sem orar por você. Eu falei, pelo amor de Deus, ora rápido, porque eu não posso perder o horário da escola. E aí ele virou e falou assim, Senhor, obrigado pela fidelidade do Valmer. Obrigado pela fidelidade dessa casa. Obrigado. Às vezes a gente perde a oportunidade de ser fiel, de honrar em pequenas coisas. Você está entendendo? Um discípulo precisa ser o quê? Alguém honrado. Mas será que ele tem um discipulador de honra? Será que o seu discípulo pode se espelhar em você? Amém, amados? Quantos estão entendendo? Vamos lá, pode passar. Ser uma pessoa de uma só? Amém? A palavra do crente tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. O que passou disso? Ou seja, você vai fazer, cumpra o que você disse. Se você está impedido de fazer, comunique. Fale que você não vai poder fazer, mas que logo você vai corrigir a situação. Mas seja uma pessoa de palavra. Amém? Ser experimentado. O discípulo ele precisa ser treinado, ele precisa ser colocado no fogo. Amém, amados? Então, claro que eu fico sempre meus discípulos assim. E aí, quando é que eu vou botar você para pregar? Aí, calma, apóstolo, calma. Não, assim, estou perguntando, é só uma pergunta. Quando é que eu vou fazer? Quando é? Por quê? Porque todo discípulo precisa ser o quê? Experimentado. Amém? Então, naquilo que você está treinando o seu discípulo, coloque ele para ser experimentado. Olha ali, ó. Não arrogante. O que é uma pessoa arrogante, gente? Uma pessoa soberba, uma pessoa altiva. Precisamos ensinar as pessoas a não serem arrogantes. E como que a gente ensina uma pessoa a não ser arrogante? Diga comigo, passando por problemas. Não veja o problema com o seu discípulo como algo ruim. O problema com o discípulo é algo bom. Amém? Porque é uma oportunidade de você corrigir algo. Tudo bem? Não ganancioso. Não ser uma pessoa que viva somente para trabalhar. Viva somente para, eu quero ganhar muito dinheiro. Queridos, se a semente cair num coração ganancioso, essa semente caiu num coração espinhoso. E a semente vai germinar, mas tem uma hora que ela vai ficar sufocada pela ganância da pessoa. Amém? É uma coisa que eu falei muito lá para alguns irmãos de Brasília. Vocês podem gostar muito de estudar, trabalhar. Vocês só não podem perder o foco de que a vontade de Deus está acima de todas essas coisas. Em nome, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, a gente começa a perder o foco e daqui a pouco a gente só faz isso. E o pior de tudo, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Amém? Vamos lá? Filhos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Diga comigo, filhos criados em casa. Amém? Crie os seus filhos, discipule os seus filhos. Amém? Oriente. Ok? Teve um dia desse que eu estava vindo da escola com o Davi. Davi falou assim, papai, mamãe vai comprar tal coisa para mim. Falei, não, filho. Mamãe vai te dar o dinheiro para você colocar no cofrinho, para você começar a juntar. E aí, quando você tiver dinheiro, você vai comprar. Porque mamãe nem sempre vai ter o dinheiro para a gente comprar as coisas. Então, a gente precisa guardar o dinheiro. Porque a Aline já tinha ensinado isso para ele. Então, eu aproveitei para fortalecer o que a mãe já tinha ensinado. Discipulado, gente, quem é que vai fazer com meu filho? Sou eu.
Amém? Haverá um tempo que ele vai precisar de alguém. Mas, esse momento sou eu e a mãe que fazemos. Amém? Então, crie seus filhos, ensine seus filhos, aproveite as oportunidades, tenha prioridades certas, fale direitinho das passagens bíblicas. Foi lindo ali explicando sobre a história de Davi. Noé também, não foi, amor? Naquele dia que ele falou sobre Noé? Ah, José. Olha só, a Aline ensinando sobre mentira com a história de José. Quando eu cheguei em casa, ele queria me contar a história toda. O pai de José, quem era o pai de José, que tinha os irmãos, e a mentira dos irmãos de José. E a Aline aproveitou para falar sobre mentira com eles. Está semeando. Amém? Está construindo. E a gente precisa aproveitar para que os nossos filhos estejam debaixo de submissão. Amém? Vamos lá? Olha ali. Pode passar? Isso. Presta atenção aqui comigo. Eu desenhei isso aqui, presta atenção, queridos. Isso aqui é que eu faço no meu discipulado. Ok? O meu discipulado, ele começa sempre como? O meu discipulado começa sempre com necessidades. Eu pergunto para a pessoa que eu estou discipulando assim, no que eu posso te ajudar a romper? No que você precisa romper? O que você identifica na sua vida que precisa romper? Ok? Eu trabalho sobre necessidades. Depois eu faço o quê? Organização. Organização. Aí sabe o que eu faço? Eu pego a minha poderosa agenda, que eu tenho todas as atividades da igreja, desde o início até o final do ano, e eu falo assim, olha, vai começar o curso do Casados para Sempre, eu quero que você se inscreva, se organize financeiramente para isso. Vai ter o curso do Homem ao Máximo, eu quero que aqui você faça o curso do Homem ao Máximo, e aqui você seja líder em treinamento. Você pode pegar qualquer discípulo meu aí, eles têm todo o planejamento discipulado até o final do ano. Se eu ficar sem fazer discipulado com eles, eles sabem o que eles devem fazer até o final do ano. Eu já estabeleci tudo o que vai acontecer na igreja. Ó, quando abrir a CBL, eu quero que você entre. Então já coloca aí que é uma meta para você entrar para a CBL. Por quê? Eu faço uma organização e todo discípulo meu tem que ter uma agenda. Por quê? Porque se ele não for organizado agora que ele tem pouca coisa para fazer, imagine quando ele tiver muita coisa. Então eu estou treinando para que ele seja organizado. Ok? Vamos lá. Depois eu vou chamar o quê? Envolvimento nas atividades. Eu mando o zap para todos eles, digo, olha, vai ter a convocação, quero todos vocês na convocação, nós vamos ter isso aqui, quero vocês lá. E se eles não comparecem, eu mando mensagem e digo, por que você não veio? Nós não tínhamos combinado. E se eles começarem a dizer, vou dar muita desculpa, eu digo para eles, você tem que escolher. Se você não quiser se envolver, me avisa que eu vou passar você para uma outra pessoa. Mas se você quer estar comigo, você vai ter que alinhar as suas prioridades àquilo que eu estou vivendo. Amém? Eu sou muito claro, muito direto. Não, apóstolo, tudo bem, então se organize. Claro que eu também não sou uma pessoa dura a ponto de não flexibilizar. Apóstolo, vai ter isso aqui, ok. Eu respeito sempre a agenda das pessoas, aprendi isso com a minha esposa. Amém? A pessoa marcou uma coisa anteriormente, faça isso que você marcou. Você não vai poder ir, tudo bem. Agora, se a pessoa tem marcado, o que tem na sua agenda? Nada, anota. O que tem na agenda? Anota. Peguei primeiro, meu irmão. A tua agenda é minha. Ok? Peguei primeiro. A pessoa se comprometeu comigo, ela vai ter que cumprir, ou senão ela vai ter que dar uma boa explicação sobre o porquê da ausência dela. Porque eu falo para todos os meus discípulos, eu estou treinando vocês. E eu quero ter paz no meu coração de que vocês estão habilitados a fazerem melhor do que eu faço. Amém? Quantos estão entendendo, gente? Amém? Todos os meus discípulos, não tem nenhum deles, todos eles fizeram um homem ao máximo. Por quê? Eu ouvi coisas lá que eu falei, se fulano escutasse isso, se ciclano escutasse aquilo. Atenção, quero que todos se organizem. E meu irmão, eu dou o pulo do gato. Pergunta a minha mulher.
Ah, eu só posso fazer domingo. Domingo? Vou dar aula para você domingo. Domingo, 2h30 da tarde, estava aqui na igreja, ficava até a hora, saía daqui correndo, ia buscar as crianças, 14 semanas. Sabe por que eu faço isso? Porque eu entendi que o maior interessado que meu discípulo cresça sou eu. Então eu dou o pulo do gato. Eu me adequo. Qual é a sua... Tem que fazer esse horário? Sacrificante. Tinha um menino que eu tinha que fazer consolidação dele, 7h30 da manhã. 7h30 da manhã? 7h30 da manhã. 7h30 da manhã estava aqui, para fazer a consolidação. Aí fala, apóstolo, meu amado, ser apóstolo é mais difícil do que você pensa. Porque, antigamente no meu trabalho, eu deixava o trabalho em casa. O trabalho no trabalho, né? Hoje eu levo ele para minha casa. Quando eu vou conversar com a minha esposa, a gente vai falar de agenda. Às vezes tem hora que a gente está conversando sobre alguma coisa, mas vamos fazer isso aqui na agenda, o trabalho vem comigo. Ok? Então você, se eu tivesse a vida que o senhor tem, eu faria tudo isso. Faz não. Porque se você tivesse a vida que eu tinha antes e fazia mais ou menos o que eu faço hoje, você faria o que eu também faço hoje. Amém? Porque Aline, Adriana, Márcio sabem, eu tinha 2 empregos, fazia faculdade e eu ainda cuidava das pessoas. Por exemplo, a Rochelle, né? Tem 2 empregos. Quando falei 2 empregos, me veio a Rochelle na cabeça. Eu falei, não, só eu pensei nisso. Só eu pensei. Vamos lá. Espírito de Rochelle. Amém? Olha aqui. Metas a partir do que, gente? Das ferramentas da igreja. As igrejas têm ferramentas, vou inserir meus discípulos nessas ferramentas. Tem filho? Vai fazer paz para toda a vida. Amém? Se é casado, vai fazer casados para sempre. Se não é nada, vai fazer alguma coisa para você se envolver. Ensino sobre prioridades. Amém? E eu explico para o discípulo, nunca vou exigir que você compareça a algo que você já tenha marcado algo na frente. Então as prioridades, você precisa colocar sua família, colocar os trabalhos da igreja, estudar, por isso tem que ter uma agenda. Diga a pessoa que está ao seu lado, tem uma agenda. Amém? Agenda, use agenda. Amém? Olha aqui, ó. Perguntar para a pessoa qual é o propósito e qual é o quê? O investimento que eu preciso fazer naquela pessoa. E aí, ajudá-la a se capacitar. E depois, supervisão e conselho do trabalho com os discípulos das outras gerações. Eu pergunto, mas vem cá, você está cuidando de quem mesmo? Gente, eu não lembro nem o que eu comi ontem, quanto mais quem cuida de quem. Você está cuidando de quem mesmo? Eu cuido de fulano, ciclano, bertano. Beleza. Fulano, bertano, ciclano. O que você mandou eles fazerem? O que você colocou eles para fazerem? Não, estou fazendo isso, isso, aquilo. Ok, quando eles terminarem, vão terminar, olha lá na agenda, dia tanto de setembro. O que eles vão fazer depois disso? Não, depois disso vão fazer isso aqui. Beleza. Então vamos montar um planejamento até o final do ano, para que nossos discípulos estejam capacitados a fazerem qualquer coisa. Amém? A minha supervisão não para nos meus discípulos. Vai até qual geração? Eu, os meus discípulos, os discípulos dos meus discípulos e os outros. Amém? Então eu pergunto sobre todo mundo. Você vai me perguntar, o senhor lembra depois do que o senhor falou? Nada. Se eu não anotar na agenda, eu não lembro de nada. Mas eu faço a pergunta-chave. Quem que você está cuidando? Vamos lá, relembra comigo. Fulano, ciclano e bertano. Vamos aí alinhar a vida deles. O que eles precisam fazer? São casados? São. Vamos botar para fazer isso aqui? São solteiros? São. Vamos botar para fazer isso aqui? Envolve? Está passando da rede da família? Gente, a igreja é uma igreja de ferramentas. Não é uma igreja de cursinho para passar a vida, não. Os cursos foram implementados como ferramentas. Então, como que eu tenho que dirigir meu discipulado? Com ferramentas. Amém? E aqui tem, ó, visita de sondagem e visitas. Como é que eu faço aquilo ali? Quando eu pego alguém que ainda não foi consolidado, vou dar um exemplo, Júnior, o Júnior de Santo Aleixo. Pergunta para ele, como é que foi minha visita com ele?
quando eu fiz a fonovisita, falei para ele, Júnior, chega aqui para a gente fazer a primeira visita. A primeira visita não foi visita do livrinho. Eu dei o livrinho para ele e falei, Júnior, quando você se converteu? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Me fale um pouco sobre eles. Quantos irmãos você tem? Você estudou até que série? O que você almeja da vida? Essa empresa que você está, o que ela faz? Você é casado com Daiane há quanto tempo? Fui perguntando tudo. Cara, parecia até investigação. E aí, sabe o que aconteceu? Eu consegui descobrir coisas na vida dele para ajudá-lo. Aí eu falei, Júnior, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Mais tarde, a gente vai fazer isso aqui. Depois, a gente vai fazer aquilo ali. Por quê? A primeira visita, gente, é a visita que eu conheço a pessoa. Que eu pergunto sobre a vida dela, não querendo saber da vida, mas tentando estabelecer um padrão para o discipulado. Amém? Eu já sei de tudo que eu preciso fazer na vida dele até o final do ano. Pode perguntar para ele se eu não já dei um roteiro até o final do ano. Aí falei para ele, Júnior, compra uma agenda. Aí ele não estava conseguindo comprar em Magé. Falei, olha, eu vou dar a volta ao mundo, cara, mas eu vou comprar uma agenda. Comprei a agenda, dei para ele. Falei, agora coloque tudo que está na nossa agendinha lá. E ele está seguindo. Amém, gente? Por quê? Quem não sabe para onde vai, também não sabe onde quer chegar. Amém? Se nós trabalharmos assim, com toda essa competência, com todo esse dinamismo, com certeza os nossos discípulos serão muito bem treinados. Porque olha o que aconteceu aqui em Caminho Santo. Preste atenção. Valmer discipulou os presbíteros, né? Presbítero homens. Os presbíteros homens discipularam os discípulos dele. E aí sabe o que aconteceu? Parou. Hoje em Caminho Santo, nós só temos até a terceira geração. Se contar comigo, eu saio de cena, só temos 2 gerações. Porque os discípulos dos presbíteros, a maioria deles não sabem fazer o que os discípulos dos presbíteros sabem. Porque não houve uma multiplicação dos parâmetros, das prioridades. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Será que todo mundo vai ter que ser discípulo do apóstolo, discípulo da pastora Elisângela, para poder romper? Discípulo do pastor Adiel? Eu falei, não. Eu quero que se levantem homens e mulheres aqui na igreja, sabe? Que não são nossos discípulos diretos, mas que são uma bênção, que são tremendos, são homens e mulheres cheios de Deus. Amados, eu sonho com isso, com pessoas que sejam poderosas em Deus, mas que elas não estejam conectadas a mim, que não estejam conectadas a Elisângela, ao Carlos, ao Adiel, a Adriano, ou qualquer outro, mas que elas sejam apenas discípulos. Amém? Quantos estão entendendo, gente? Amém? Vamos lá, pode passar. Olha lá, classificação de discipulado, a gente já está terminando, gente. Aguenta mais aí, vai dando glória. Faz igual a mim, glória, 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 glória. Quem sabe você não é? Né? Vamos lá. Classificação do discipulado. Nível 1, nível 2, nível 3. Quem é nível 1? Pode passar. Nível 1. Todas as pessoas que estão sendo consolidadas. A visita de sondagem é extremamente importante para buscar dados de planejamento para o tratamento do discípulo. É a visita entre a fono e a primeira lição, onde entregamos apostilas, perguntas a serem feitas, relacionamento e conhecimento da família. Amém? Concepção, como essa pessoa foi concebida, se os pais eram casados ou não, religião anterior. Gente, se seu discípulo foi macumbeiro e tu não sabe, ele estava afastado da curimba. Não, mas ele não... Então, aconteceu isso. Olha aqui, escuta esse manto. O manto. Eu fico de olho em todo mundo, mas não adianta, meu olho não alcança tudo, né? E aí, parei para conversar com a pessoa e falei assim, e aí, rapaz, como é que você está? Conversa vai, conversa vem.
E aí, antes de você ser de Caminho Santo, você era do quê? Não, eu era de uma religião. Que religião é essa? Ah, religião tal. O que faz nessa religião? Ah, faz isso, faz aquilo outro. Aí Jesus, tem um demônio. Aí cara de paisagem. Aí eu falei assim, o seu discipulador sabe disso? Eu já falei, cara, isso é sério. Aí ele, não, ele nunca perguntou. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, o que a gente faz? Por quê? Porque a pessoa apareceu bonita, direitinha, sem as guias. Então a gente acha que não tem envolvimento nenhum. Gente, conversa, tenta saber, olha lá, religião anterior, aprofundamento, formação acadêmica, profissão, objetivos profissionais, até para você botar a pessoa para estudar de novo. Amém? Tem que colocar a pessoa para estudar de novo, pelo menos para terminar o ensino médio. É inadmissível que hoje uma pessoa não tenha um ensino médio, sendo jovem. Amém? Tem que colocar para estudar. Amém? E depois, terminou o ensino médio, vamos perguntar para Deus, Deus quer que você faça faculdade. Vamos orar, porque, gente, faculdade não é pecado. Faculdade só é pecado quando você está fazendo fora do propósito de Deus. Mas faculdade não é pecado. Quem sabe Deus não quer te usar dentro de uma faculdade, de uma formação. Amém? Precisamos de cientistas, de jornalistas, de homens e mulheres capacitados. Amém? Aí vamos lá, olha aí. Se já foi de outra igreja, quantas igrejas? Quais? Relacionamento com liderança. O que a pessoa serviu nessa igreja? Tem gente que já foi de 500 mil igrejas. E aí você tem que perguntar, meu amado, por que você passou em 500 mil igrejas? Porque às vezes essa pessoa tem um problema. Sabe qual é o problema, gente? Bastardia. Todo filho bastardo não consegue ficar muito tempo em uma igreja. Aí ele fica, entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. E às vezes o problema é espiritual. E você não sabe, ok? Ou senão tem um problema com paternidade. E aí transfere para o pastor, são inúmeros problemas. Olha lá. E quais são as expectativas dessa pessoa nesse novo tempo? Pode passar. O acompanhamento no nível 1 é o que, gente? Semanal, mesmo após o término das visitas da consolidação. Mesmo terminando as visitas da consolidação, o encontro continua sendo semanal. Quando que ele termina esse período semanal? Vamos lá. Nesse período podemos avaliar, pelas respostas dadas na consolidação, se a pessoa pode ser um discípulo em treinamento ou um pastoreado. Ok? No meu relacionamento na consolidação, eu já consigo perceber se a pessoa quer se comprometer ou não. Se ela não quiser se comprometer, a gente vai dizer para você o que a gente faz. E se ela quiser se comprometer, ela se torna um discípulo em treinamento, que não necessariamente precisa cuidar de alguém agora. Vamos lá? Olha lá. Caso a pessoa seja um pastoreado durante a consolidação ou após, envolva em uma célula de edificação da descendência. Nós pedimos com que todas as descendências tivessem pelo menos uma célula que funcionasse semanalmente para nós enviarmos as pessoas que não quisessem se comprometer com o discipulado na igreja. Ok? Então nós já pedimos, Em Santa Leste funciona a célula, depois de começar o discipulado lá, a célula vai continuar. Em Campo Grande já existe a célula vai continuar. A minha descendência também já tem uma célula, a descendência de Aline já tem 3 células. Então a gente está montando as células, para quê? Todas as pessoas que não quiserem se comprometer em cuidar de outras pessoas, podem ser inseridas nessa célula, amém? Irmãos, tem que ver, a nossa célula pega fogo, manto puro. Irmãos, eu rodo no mistério, não rodo, Ítalo? Não rodo lá? Deixo, danço com o varão e tudo, irmão. Porque só tem a gente, não tem novo convertido. Aí o pessoal começa a tocar violão, irmão, o sogro do rapaz que a gente faz a célula, faz um negócio, fica bom em cima,
Que aí os teus irmãos começam a voar dentro da célula. Irmão, e aí o que eu falo lá na célula? Só sobre chamado, 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 chamado. Irmãos, se tu não for, ó, eu te empurro. Porque o Pedro vai ficar doido. Só chamado, e você tem que romper isso, aquilo outro. E o pessoal tem sido ativado. Muitas pessoas têm aberto o coração. A célula tem sido uma bênção, amém? Amém? Porque nós não estamos, em nome de Jesus, conformados com a situação dessas pessoas. Todos nós temos o potencial, todos nós podemos cuidar de alguém, amém, amados? Quantos entendem isso? Então a célula é o lugar da gente dançar com o varão e ativar o pessoal, amém? Vamos lá, olha aí, pode passar. Nível 1, caso se perceba o desejo do consolidado de ir mais fundo, faça o seu discípulo em treinamento. O acompanhamento continua sendo semanal e ela precisa ser ela não precisa de cuidar de alguém de imediato, a não ser que apresente maturidade para isso. Amém? Se a pessoa pegou uma pessoa que tem um desejo de ir mais fundo, que ela está crescendo, você não precisa colocar ela para cuidar de alguém. Ela pode ser discípulo em treinamento e você vai capacitá-la. Quando que ela vai ser um discipulador? Quando ela apresentar maturidade para isso. Porque tem muita gente que não tem maturidade ainda para cuidar de alguém. Tudo bem, gente? Então ela tem que dar respostas de responsabilidade, ela tem que mostrar realmente que ela está interessada em cuidar de outra pessoa. O consolidado só deve ser transicionado para o nível 2 se apresentar algum desses comportamentos. Primeiro, consegue ir para a igreja sozinho, valoriza o tempo de discipulado e busca-o, consegue trazer retorno das metas dadas, consegue lidar com os desafios da vida cristã sem apresentar inconstância. Se a pessoa ainda não apresenta essas características, eu devo me encontrar com ela semanalmente. Se ela começa a manifestar a maior parte dessas características, eu coloco ela para o nível 2. Nível 2, pode passar. O acompanhamento é o que, gente? É quando? Utilize a agenda para organizar bem os 2 encontros. Irmãos, eu me enrolei. Porque eu falei assim, são 2 encontros no mês. Só que é uma semana sim e uma semana... E nós temos 4 semanas apenas. Quando eu fui perceber, meu discípulo ficou sem discipulado por minha culpa. Pedi perdão a ele, falei, olha, nós vamos marcar direitinho, vamos fazer... Então, o que eu faço? Quando eu termino o discipulado, eu já marco o próximo. Porque aí eu já sei de quanto e quanto tempo eu vou reencontrá-lo. Tudo bem? Então, o discipulado de nível 2, ele é uma semana sim e uma semana não. Olha lá, muitos acabam não conseguindo fazer os discipulados com êxito por achar que tem muitos dias para fazer, quando só temos 2 semanas no mês. Não marque os encontros em 2 semanas seguidas. Dê um intervalo de 1 semana para que haja tempo hábil para praticar o que foi ensinado e alcançar as metas. Amém? Se você marca 2 semanas seguidas, é ruim. Por quê? Porque a pessoa não teve tempo para poder digerir e poder colocar em prática o que você pediu, e a pessoa volta na outra semana, assim, eu fiz seu discipulado hoje, no outro sábado eu faço de novo, aí a pessoa volta e aí fulano, não tem nada para falar, porque foi um espaço tão curto de tempo, que ela não tem nada para desenvolver, e aí a gente começa a ter aquela impressão de que o discipulado não tem nada para se fazer. Quando nós vimos, se formos pegar ali todos aqueles tópicos, tem muita coisa para ensinar, tem muita coisa para gerar. Amém, gente? Então vamos lá. O discípulo deve ser ensinado também a priorizar os discipulados e buscar orientação quando precisar, mesmo que seja fora da semana do encontro. Então o que eu sempre falo para o discípulo? Se ele pecar na semana que a gente não se encontra, né, e é aquela coisa que ele precisa confessar, eu digo sempre, não espere chegar o próximo discipulado, me liga, a gente vai orar, e depois no discipulado a gente conversa de maneira minuciosa. Mas se você fizer algo, me procure imediatamente. Se sentiu vontade de fazer, nem espera, já liga. Só sentiu vontade de fazer, já liga. Para quê?
Porque, amados, é melhor você confessar um desejo, né? Uma tentação, do que você confessar um pecado. Esse é um conselho do nosso amigo pastor Cote. Amém? Então, queridos, em nome de Jesus, ensine o seu discípulo a fazer isso. Amados, você está passando por alguma dificuldade? Me liga, ok? Ainda que não seja a semana do discipulado, a gente precisa conversar. Amém? Dúvida, gente? Me fiz entendido? Sim ou não? Vamos lá. Nível 2. O discípulo nesse nível deve ser desenvolvido em todas as características do discípulo. E só deve ser transicionado para o nível 3 quando apresentar maturidade na prestação de contas de sua vida e responsabilidade. Maturidade nos relacionamentos e bom desenvolvimento no propósito. Por exemplo, eu tenho discípulos que eles já apresentam uma característica de maturidade. Eu não preciso perguntar o que ele precisa me prestar contas. Quando a gente senta para o discipulado, ele já abre a agenda. Ó, apóstolo, lembra aquele negócio que você pediu para eu fazer? Vai ser tal dia. Sabe aquele negócio que você pediu para eu fazer? Eu falo, menino bom, é disso que eu gosto. Entregando já o trabalho de casa. Então não precisa ficar perguntando, e aí fulano, você já fez o que eu tinha pedido? Você já conversou com a tua esposa? Já conversou com o periquito do papagaio? Não, ele já apresenta todas as demandas e também apresenta todas as metas. O que é isso, gente? Maturidade. É alguém que já está apresentando maturidade, pelo menos na prestação de contas, ok? Então, olha ali, ó, tem que apresentar maturidade também no que, gente? Nos relacionamentos, amém? É uma pessoa que sabe resolver conflitos. Tudo bem? Maturidade no relacionamento é aquela pessoa assim, ó, eu estou com vontade de matar, mas eu não vou matar. Eu vou engolir, vou conversar e vai se resolver. Amém? Sim ou não? Eu gosto, gente, daquela pessoa que fala assim, ó, aquela pessoa que tem vontade de matar todo mundo, mas ela não mata ninguém. Mas por que ela não mata ninguém? Não porque ela não tem que criar coragem, porque ela tem. Mas que ela morreu, aí ela diz assim, ó, eu tive vontade de matar fulano, eu tive vontade de sacrificar ciclano, mas eu já conversei, está tudo resolvido. Qual o nome disso, gente? Maturidade nos... Amém? Mas tem gente que não vai querer matar ninguém, vai ser bem resolvido também. Amém, amados? Pior coisa que tem é quando você tem um discípulo que vem até você para que você resolva com ele algo que ele deveria saber o que fazer. Ok? Eu já falo logo. Quando alguém vem, não, porque eu estou chateado com fulano. Ok, por que você não foi falar com ele ainda? Não, porque eu não estou... Não é para sentir, é para obedecer. Vai lá e resolva. Amém, gente? Porque é isso que a palavra diz, sim ou não? Imaturidade nos relacionamentos é você obedecer à palavra, sim ou não? Vamos lá. E bom desenvolvimento no propósito. O que é bom desenvolvimento no propósito? Uma pessoa que está caminhando dentro daquilo que ela sabe que Deus chamou para fazer, ela está apostando, está desenvolvendo e está uma bênção. Vamos lá, nível 3. Estamos terminando, gente. Falta só esse lado de um outro. E aí termina. Nível 3. O discípulo encontra-se com o discipulador para prestação de contas e buscar conselho. Nesse nível, o discípulo já está bem desenvolvido em relação ao propósito e em suas habilidades. Então é a pessoa que ela faz o quê? Ela chega perto de você e fala assim, ó, eu queria marcar um discipulado, vamos bater um papo? Vamos. E aí a pessoa chega ali, ela já abre a vida, você não tem que ficar puxando, ó, fiz isso aqui, ó, teve um dia que dei mole, fiz aquilo ali, fiz aquilo outro. Por quê? Porque é uma pessoa que já entende que ela precisa do discipulado. Então é uma pessoa que já fala, ela já resolve a vida dela e já presta contas. Amém? Tá? Vou dar um exemplo aqui do pastor Gilmar. Né? Pastor Gilmar me deu muito trabalho um dia. Já foi um menino que eu queria dar muito cascudo nele. Mas o pastor Gilmar hoje, ele me presta conta até do que eu não quero que ele preste. Amém? Tem hora que ele manda, irmãos, ele manda tudo no zap. Tudo. Eu tenho mais foto do filho dele do que ele. Ele me manda foto do filho, fala, tá lindo, né? Tá beleza, criança. Mas ele aprendeu a prestar contas. Porque uma briga muito grande minha que eu tinha com o Gilmar no passado, a gente tinha uma briga séria, é porque o Gilmar não me prestava conta das coisas, como deveria.
E ele aprendeu. Ele presta contas, ele fala, ó, não vou poder estar no evento por causa disso, por causa daquilo outro, o senhor pode me liberar disso, eu sei que eu tenho um compromisso com a igreja, eu sou um presbítero. Gostei. Eu gosto de gente assim, que é claro, objetiva. Vai lá, meu filho, você está liberado dessa atividade, você já fica aqui bastante nas atividades da igreja. Então, é uma pessoa que disse que desenvolveu, e hoje eu não preciso fazer discipulado com os presbíteros. Eles não estão na fase mais de discipulado. Eles estão na fase agora somente do conselho. Então eu não sento mais, Adiel, vamos fazer um discipulado. Não. Hoje eu falo com a Adiel, está tudo certo? Porque se um dia eu souber que não está tudo certo, eu pergunto, eu falo, vou pegar outro, para não ficar, pastor Carlos, tudo certo? Porque se eu souber de alguma coisa pelas pessoas, você sabe como é que a gente vai conversar. Amém? E eu pergunto, e outra coisa, se eu souber alguma coisa por Elisângela, é pior ainda, irmãos. Porque você saber as coisas pela mulher, irmãos, é contado com todos os detalhes possíveis. Mulherada que está aqui, conta tudo. E é engraçado que eu faço assim, às vezes o fulano está perto de mim e a mulher vai contando, eu falo assim, mas você não me contou isso. Você não me contou isso. Aí, né, amém, minha irmã, pode deixar. Irmãos, a vara canta. E eu digo, como é que eu posso te ajudar se você não é transparente comigo? Se você não é claro. Não, mas eu sou claro, mas eu soube um monte de coisa pela tua mulher que você não me contou. Eu não posso ficar sabendo pela tua mulher, ela tem que saber por você, porque parece que você não confia em mim. Você está entendendo, varão? Está entendendo, varoa? Amém? Então os varões que não gostam de detalhes, comecem a dar detalhes. Porque a pior coisa para um discipulador, saber pela esposa, pela sua esposa, coisas que você quis omitir. Amém? Amém? Ué, os varões estão tudo quieto? O que foi? Há um silêncio na igreja. Vamos lá, olha só. Vale a pena lembrar que ninguém chegará à perfeição. E por isso devemos observar que a pessoa pode apresentar debilidades, mas elas não o paralisam. Pastor Diel tem defeito? Apóstolo Valmir tem defeito? Professor ele tem defeito? Mas a gente não é paralisado por eles. E a gente está sendo forjado, crescendo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode passar? Pode pular no mistério, irmão, eu sei. Amém? Eu vi gente fazendo assim, Queridos, presta atenção aqui numa coisa. Eu quero só ratificar uma informação. Qualquer pessoa que esteja na igreja, que não queira se envolver, mas está debaixo da sua liderança, procure a célula da sua descendência e faça com que essa pessoa frequente a célula. Quem está sendo discipulado não precisa frequentar a célula, é opcional. Mas quem não está sendo discipulado pode procurar a célula. É óbvio, por exemplo, eu sempre peço aos meninos que eu discipulo para eles irem à célula. Ok? Eu falo, vai para a célula, vai ser legal, a gente vai orar pelos homens, vamos cair lá no mistério com os homens, mas vamos estar todo mundo junto. Não pode ir? Tudo bem, a gente já está junto no discipulado, não tem problema algum. Amém? Coloque os discípulos para ministrar, gente. Porque é muito chato você ir para a célula e você, não interagir ali junto com o grupo. Tudo bem?
Então, coloque os discípulos para ministrar também, coloque para orar, é importante e é bênção. Amém, queridos? Alguém tem alguma pergunta? Que horas tem? 9h16. A gente acabou muito tarde. Eu ia dividir aqui em grupos para nós tirarmos dúvidas sobre o que foi dito. Mas está muito tarde e também foi cansativo, a gente teve que discutir bastante coisas aqui, então a gente vai liberar o pessoal. Mas, queridos, eu queria pedir uma coisa a vocês. Por favor, façam o discipulado da maneira correta. Porque o que é que nós vamos fazer? Nesse Coisa de Família, não. Mas no próximo Coisa de Família, nós vamos fazer um levantamento de todas as pessoas que estão sem discipulado na igreja, pessoas que estão em situações complicadas em discipulado, porque a gente vai fazer aí um redirecionamento dessas pessoas, ok? Mas é muito triste quando nós temos o testemunho de pessoas que elas querem mudar de discipulado por causa da má eficiência daquilo que é proposto. Por favor, vamos fazer a coisa direitinho. Eu sei que é desafiador para todos nós, mas é extremamente necessário para que o reino de Deus seja feito com muita excelência. Amém? Quantos me entenderam? Amém? Tudo bem? Então, eu quero pedir isso. Nós estamos numa fase de expansão. Eu estou muito preocupado com essa fase, porque nós estamos aí, para daqui a algum tempo liberar as bases. E liberando as bases, a gente vai precisar ter gente que dê continuidade, que faça o trabalho bem nessas bases. Ok? A gente não pode multiplicar problemas. E eu sei, como um dos líderes dessa congregação, que nós temos as melhores pessoas. Vocês são o melhor dessa terra para nós. Eu sei disso. A única coisa que a gente precisa é que vocês também entendam que são. Amém? Vocês são uma bênção. E se nós fizermos o trabalho com excelência, eu tenho a certeza que em todos os lugares onde nós estivermos, lá em Japeri, Bangu, Campo Grande, lá em Magé, todos esses lugares serão transformados pela glória de Deus. Amém, amados? E nós não seremos um instrumento de frustração. Amém? Todos entenderam isso? Amados, só falar uma coisa com vocês. Isso se aplica também às crianças. Isso também se aplica às crianças. Você pode direcionar as crianças. Crianças a partir dos 7 anos de idade. Elas podem ser discipuladas, orientadas. E o melhor de tudo, você pega alguém que não tem vícios de igreja. É alguém que você pode orientar, claro, em parceria com os pais, orientando os pais, Por exemplo, aquelas perguntas da concepção. Quando vocês geraram fulano, vocês eram casados? Tem que orar por essa criança. Tudo que é feito com um jovem, com um adulto, pode ser feito também com uma criança. Amém, amados? O que nós precisamos somente é adequar a linguagem. Amém? Amém? Eu peço, por favor, não frustrem as nossas crianças. Em nome de Jesus. Olha, eu tenho assim uma coisa, eu tenho visto algumas pessoas cuidar de crianças, cuidam muito lindo, mas eu fiquei muito feliz quando eu fui na casa do Ítalo e vi o Cleiton, eu vi o Pedro todo se arrumando, todo prosa. Aí Pedro, você vai fazer? Não, tem consolidação. É mesmo, cara? Aí, aqui é um consolidador, aí daqui a pouco chega o consolidador.
E aí foi lá, conversou com ele direitinho. E você vê a criança com expectativa. Sabe o que vai acontecer? O Pedro vai ser muito melhor do que nós. Por quê? Porque o Pedro está sendo pego lá do início. E ele não vai ser um juvenil problemático. Porque Pedro já está sendo direcionado pelos seus pais e ele já tem um discipulador. Amém, amados? Criança não vai dar resposta rápida. Mas para que ter resposta rápida se o que Jesus está fazendo em nós é de glória em glória? Vamos ter paciência. É de glória em glória. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Irmãos, boa noite, graça e paz. Eu gostaria nesse momento de não pedir nenhum dos dois, mas me sentir constrangida no Senhor, de honrarmos a vida do nosso apóstolo, por esse tempo aqui de tanto conhecimento que vai valer não só para o uso aqui no nosso dia a dia, na igreja como trabalho, mas eu encaixei muita coisa ali para a minha vida pessoal também, a cada dia mais e mais aprendendo. E eu gostaria de estar ofertando agora, e estar convocando a igreja para estar ofertando na vida do nosso apóstolo, na vida da nossa profetisa, honrando a vida deles, devido a todo esse presente que nós recebemos aqui. Amém? Você que quiser, venha estar à frente, ofertando na vida deles. Amém? Me ajuda aí, pega um paninho aí, por favor. Antes de nós encerrarmos, se você quiser, você pode vir à frente. Aqui, irmão, já arrumamos um aqui. Você pode colocar a sua oferta aqui, amém? Queridos, eu e minha esposa, nós nos sentimos extremamente honrados e lisonjeados. E quero agradecer a vocês. É algo que nós não esperávamos, né? Não temos expectativas nessas coisas. E agradecemos a cada um. E eu quero pedir que vocês honrem também cada um dos discípulos que vocês estão cuidando. Amém? Eu acho que a maior honra que um líder pode ter é quando ele conseguiu despertar no coração os verdadeiros valores. Os meus valores, os valores de Aline, não estão em nada dessa terra. Os nossos valores estão em que vocês cumpram o propósito de Deus, que nós cumpramos o propósito de Deus. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho. O nosso sonho não é ter uma igreja grande. O nosso sonho não é ter uma igreja, sabe, que as pessoas digam, ó, que igreja. O nosso sonho é cumprir o propósito. Amém? Que as pessoas achem cura através de nós. Que as pessoas recebam graça de Deus através de nós. Que sejamos instrumento de libertação, de restauração para a vida de pessoas. O que você fez hoje, de estar aqui me ouvindo, compartilhar tudo isso, não é à toa. Não é à toa. Amém? Não é. O Senhor vai nos honrar. Amém? Vamos nos comprometer com isso. Quem quiser esse slide, eu dou para qualquer pessoa. Amém? A gente passa esse slide para vocês. Tragam um pendrive, levem para casa, façam anotações.
Eu vou tentar depois organizar aquela questão das características. Não dá para mudar a linha de transmissão. Tá, Thiago? Não, Facebook não dá. Zap Web dá? Dá PPT dá, né? Zap Web, eu tenho, a gente tem em casa, no computador. Amados, a gente não poderia encerrar também sem cantar parabéns à pastora Adriana. Amados, hoje é o aniversário dela. Ontem não. É hoje. E foi engraçado que eu falei para ela, feliz aniversário. Ela falou, ganhei uma reunião de presente. Falei, glória. Amados, a pastora Adriana é uma pessoa que tem muitos defeitos, mas é uma mulher também de muitas virtudes. E ela não discutiu, ela não brigou de estar aqui hoje. Ela poderia pedir, ela teria toda a liberdade para dizer, me libera, hoje é meu aniversário, libera eu e o irmãozinho para... Mas ela e o Morzinho, gente, não pediram. E eu estava pronto para dizer, ó, tá certo, Nana, hoje é o seu dia, né? Aproveite-o. Mas eles não pediram. Ela decidiu estar aqui com a gente, com a família dela, trabalhando, servindo. Não estou querendo dizer que você precisa fazer o mesmo, mas ela fez. Amém? E eu queria que nós honrássemos hoje essa mulher, que nós orássemos por ela, abençoássemos, porque ela e Adiel, como eu disse, tem muitos problemas, mas eles têm virtudes que às vezes me constrangem. E eu até pedi a Adiel para ministrar uma ministração que tem no reencontro. Você que foi sabe qual é aquela ministração do reencontro, porque é a cara dele. É a cara dele. Uma pessoa que tem aberto mão junto com a sua esposa, com a sua família, para estar servindo o reino de Deus. Amém? Vamos honrá-los, vamos abençoá-los. Amém? Levante suas mãos. Profetisa Aline. Pai, nós clamamos pela vida de Adriana. Amém, Pai. Para que o Senhor a recompense por todo o amor e todo o trabalho investido no reino. A recompensa. Pai, todos nós aqui sabemos o amor, o zelo e a dedicação na consolidação, no discipulado. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos presenteou com a vida de Adriana. E clamamos, Pai, nesse momento, pelo Teu liberar sobre a vida dela. O Teu favor, que a Tua mão de poder Aleluia. toque todas as áreas da vida que precisam ser tocadas. Como diz a Tua palavra, quando somos fiéis ao Senhor, quando estamos em aliança contigo e tudo que colocamos a nossa mão prosperamos. E eu clamo que assim seja. Que a obra que os Teus filhos têm realizado em Campo Grande possa crescer e avançar cada vez mais. Que a família deles possa ser cercada de toda a provisão, cuidado do Senhor. Que o Senhor surpreenda a vida de Adriana nesse tempo, com as Tuas bênçãos, com os Teus milagres, com as Tuas maravilhas. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amados, como é bom. A gente vai orando aqui, a gente vai lembrando, né? Como a Adriana influenciou a vida de Adiel e como eles se parecem conosco em tantas coisas. A gente estava aqui cansado do reencontro e eu tive que obrigar praticamente o Adiel e a Adriana a não virem no culto à noite domingo passado. Tive que obrigar, falei, vão para casa, vão descansar. E eles, não, a gente trouxe roupa. Ficaram aqui o dia inteiro, aquela loucura.
mas eu não posso nem recriminá-los, porque é o mesmo sentimento que a gente tem quando a gente está envolvido aqui nas coisas do Senhor. Um dia também a gente terminou aqui, tinha uma atividade na igreja, eu fui pregar numa outra igreja, e a Diel estava virando os olhos, tão cansada, ia trabalhar no outro dia. Quando eu estou pregando lá na igreja, quem é que entra? A Diel e a Adriana. Eu falo, meu Deus, estão tão cansados. Mas quando a gente é apaixonado, não tem distância, não tem dia, não tem nada. Amém? Que você possa receber isso da vida deles. Porque eles não têm distância, não têm nada. Estão sempre aqui, intensos para a obra do Senhor. Amém? Parabéns para você nessa data querida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amados, se você não assinou a lista de chamada, assine. Temos panqueca, temos ainda algumas coisas. Deus abençoe, graça e paz, obrigado.